paz do Senhor Jesus. Antes de começar esse vídeo, já vou pedir a vocês para dar o like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, para que vocês me ajudem, para que esses vídeos, essas mensagens deixadas aqui cheguem a mais pessoas, tá bom? Curte, comenta, compartilha. E hoje eu vim trazer para vocês a dúvida de muitas pessoas lá no meu TikTok, no meu Instagram, no meu WhatsApp, que é: Sara, como fazer para mim ter os dons do Espírito Santo? Eu vou explicar para vocês, porque a Bíblia do Senhor Jesus, ele nos deixou um respaldo que é a Bíblia e a palavra dele. Abra sua Bíblia lá no livro de Coríntios 12 por diante, e lá vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis gentios, levada aos ídolos, mudos conforme ireis guiado. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus era anatema. E ninguém pode dizer que Jesus era anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo. O Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que a palavra de Deus vai nos dizer aqui? Que cada um, o Senhor Jesus, ele dá um dom, são 9 dons. Então não adianta você querer aquilo que é do outro. Talvez você me esteja perguntando assim: Sara, eu estou orando, pedindo esse dom, porque é o que acontece. Muita gente entra nas minhas redes sociais perguntando: Sara, eu estou orando já faz tempo, Sara, querendo esse dom, e Deus não me dá esse dom. Gente, tem pessoas que não sabem lidar com o dom de discernir espírito. Por quê? O dom de discernir espírito, você não pode julgar a pessoa, porque você vai começar a ver coisa na vida daquela pessoa, e se você não tiver sabedoria, você vai começar a julgá-la pelo que você está vendo, através do espírito. Às vezes a gente começa a maltratar aquela pessoa, a gente começa a ver que a pessoa é fofoqueira, que a pessoa, sabe? Então a gente não deve maltratar as pessoas por conta de um dom que Deus deu a nós. Isso é errado. Então, por isso, Deus não dá esse dom a muitas pessoas, que muitas pessoas não vão saber lidar com esse dom. O dom de revelação. O dom de revelação é outro dom que Deus, ele não dá a todos. Por que, Sara, que Deus não dá a todos? Gente, eu não estou falando aqui para me enaltecer, porque a honra não é minha, a glória não é minha, nada é meu, tudo é dele, é para ele. Sem ele eu não sou nada, sem ele eu não faço, é ele que faz, aleluia, glória a Deus. É ele que manifesta a tua glória, tudo é dele. Enquanto foi ele na minha vida, eu sei que eu tudo posso. Deus, ele me deu o dom de visão. Só que o dom de visão traz muito sofrimento para a sua vida. E às vezes você perde o dom de visão sem saber o que isso vai te gerar. Eu já entreguei coisas que eu fui zombada. Você imagina você entregar algo e eu sem querer entregar. E o Espírito Santo de Deus fala: Sara, vai lá, porque teve coisas, gente, que eu entreguei, meus amados irmãos, que eu não conseguia dormir. Eu virava a noite na cama, o Espírito Santo de Deus falando: vai lá falar. E eu não queria ir falar para a pessoa. E teve coisas que o Espírito Santo de Deus pediu para me falar, e eu falei, e eu fui desmentida dentro da igreja por um pastor.
o pastor falou: eu vou orar a Deus, para que Deus me confirme isso. Olha só, eu vou orar a Deus para que Deus me confirme isso, porque eu não posso acreditar que o Espírito Santo de Deus manda falar isso. Conclusão, ele me desmentiu sem antes saber se era Deus ou não. Porque o dom de discernir espírito, você sabe o que é do céu e você sabe o que não é. Se alguém me entregar algo, eu sei na hora, gente. Já teve coisas que eu recebi de pastor que eu falei na hora. Isso é mentira, é da carne. Eu sei na hora. Então, você vai sofrer muito por conta desse dom. Você imagina você estar dentro da igreja e o Senhor Jesus falar assim: olha, tem uma pessoa aqui, eu estou dando uma suposição, em adultério. Pega o microfone e fala para essa pessoa. Porque tem gente que fala: o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém. Não envergonha? Você imagina você dentro da igreja e o Espírito Santo de Deus falar: tem uma pessoa aqui que ela está em adultério. Pega o microfone e aponta para essa pessoa. Porque ela está brincando com a minha palavra. Entrega para ela a sua cara. Porque você tem que entregar. Se você não entregar, você vai pagar o preço. Tem pessoas que dizem assim: o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém. Isso é mentira, é mito. Eles inventaram isso. Sabe por causa de quê? Arã falou mal de Moisés. Miriam falou mal de Moisés junto com Arã. E Deus ouviu. Deus só não ouviu, como também contou para Moisés e chama os três. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele envergonha assim, falou mal do servo dele ou está errado, Jesus ele vai, a não ser que você se arrependa. Não estou falando, pequei. Se prostra diante de Deus: Jesus, me perdoa, Jesus, pequei contra ti, Pai, reconheço que sou falha e necessito de ti. Agora, se você pecar e continuar subindo em cima de púlpito, tomando ceia, uma hora o Senhor Jesus, ele vai usar os servos deles para falar. O Senhor Jesus já me mostrou fofoca dentro da igreja. Pessoas zombando de mim, pediu para que eu falasse que ele estava vendo. E eu tive que levantar e falar. Eu não queria falar. Isso resultou em quê? Que eu saí da igreja que eu estava, entristecida, chorando. Eu não gosto nem de lembrar isso. Saí entristecida, chorando, porque é algo que eu não queria fazer. Eu fiz porque Deus mandou. E eu paguei o preço. Eu paguei o preço por ter falado algo que o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar. E eu sentada ali na minha cadeira, eu falava: Deus, eu não posso falar isso aqui. E Deus falava assim comigo: Sara, quem que foi lá no mundo te tirar lá do mundo? Sara, quem manda nisso tudo aqui sou eu, não são eles. Paguei o preço. Paguei o preço por amor a Jesus. Então, o que eu quero falar para vocês? Ter o dom de discernir espírito e ter o dom de revelação. A Bíblia também vai dizer aqui no 4: ora, há diversidade de dons, são 9, mas o espírito é o mesmo. O que o Senhor está querendo dizer? Que o dom de curar, o dom de revelar, o dom de língua, o dom de interpretar a língua, o espírito é o mesmo, só os dons que são diferentes. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de igreja, mas o Senhor que opera é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor Jesus, ele dá cada dom a que for útil. É igual eu trabalho com libertação. Eu não imaginava o meu chamado qual era quando eu aceitei Jesus. Eu nem imaginava que o meu chamado era para libertação. Eu descobri que o meu chamado era para libertação quando eu comecei a sonhar com manifestação de demônio e eu expulsando. E Jesus começou a me mostrar em visão, em sonhos, em visão nítida, assim. Jesus começava a me mostrar o mundo espiritual. Até meus colegas mesmo, que muitos estão na vida errada, conhecido, Deus me mostrava os demônios atrás, o inferno vuraçado querendo matar eles. Eu via aqueles vultos preto, eu via um bocado de coisa desse tipo. Aí ali eu comecei a descobrir que meu chamado era para libertação.
Então, a pessoa que tem um chamado para libertação, ela precisa do dom de visão e do dom de discernir espírito. Sara, por que ela precisa do dom de discernir espírito? Porque como que ela vai saber que há uma entidade naquela pessoa? Como que ela vai saber que foi feita uma obra de feitiçaria contra a vida daquela pessoa? Como que ela vai saber se aquilo é um espírito de engano ou não? A libertação, a pessoa precisa ser liberta daquilo que está agindo ali. E o dom da visão, o dom da revelação. Jesus, ele revela aquilo que está oculto, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Jesus, ele revela. E também há o dom da profecia, quando você profetiza sobre a vida da pessoa. Eu profetizo que você será curado no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu profetizo que você será liberto. Eu profetizo que você vai levantar daí agora no nome de Deus, não é no meu nome, é no nome de Deus, e vai andar, levanta e anda. E a Bíblia vai continuar dizendo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O Senhor Jesus também tem o dom da sabedoria. Por isso que eu falo para vocês: Sara, aceitei Jesus, não consigo entender a Bíblia. Sara, aceitei Jesus, Sara, não consigo entender nada das coisas espirituais de Deus. Tem que pedir a Deus o dom da sabedoria. Quando eu leio a Bíblia, eu peço a Deus, Deus, me dá o dom da sabedoria. Não só a sabedoria para ler a Bíblia, mas a sabedoria para você lidar com pessoas, porque nós sabemos que nós somos diferentes do mundo. Tudo nós precisamos da sabedoria de Deus. E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Jesus também tem o dom do conhecimento, que é você... Vocês repararam que eu aceitei ao Senhor Jesus, e muita gente fala assim: gente, mas como que essa menina aceitou Jesus? Essa menina sabe tanta coisa. Gente, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não fui instruída. Vocês deixam aí no comentário como é que se fala, que tem aquela igreja que ela... discipulado, né? Que ela vai ensinando. Gente, eu nem sei o que é isso, discipulado. Porque eu aceitei o Senhor Jesus me chamou dentro do meu quarto. O Senhor Jesus já me chamou dentro do meu quarto. Por 3 dias me deu o dom da revelação. Vocês imaginam, gente? Eu conto meu testemunho para as pessoas, meu testemunho é impactável. O que Deus fez na minha vida é algo impactável. Eu aceitei, parecia que o Senhor Jesus só estava assim, esperando, só parecia, sabe, algo surreal. Parecia que o Senhor Jesus estava assim com sede. Só estou esperando ela dizer que ela me aceita. Ela levantou a mão, eu vou começar a fazer a obra na vida dela, não vai ter mais tempo. E assim foi. Dentro do meu quarto eu aceitei o Senhor Jesus, passou 3 ou 2 dias, o Senhor Jesus me deu uma visão dentro da igreja. E eu não queria entregar essa visão. Eu lembro que eu passei a noite chorando, porque eu não conseguia dormir. Eu falava: Deus, me deixa dormir, por favor. E Jesus falava assim: não, se você não orar, essas vidas vão morrer. E eu levantei, passei a noite todinha orando por essas almas, a qual Deus tinha dado a visão de laço de morte. E, gente, ali por diante, Deus foi fazendo a obra na minha vida assim. Muitos hoje não entendem, eu não entendo. Deus, ele faz as coisas como ele quer. Eu só sei que Jesus foi me ensinando a jejuar, eu só sei que Jesus foi me ensinando a subir um monte, eu só sei que Jesus mandava eu ler a palavra, eu ia ler a palavra. E Jesus foi abrindo minha mente, foi me ensinando e foi me dando dom de visão. E teve dias que eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu não quero compromisso com isso não. Tira isso de mim. O Senhor está me dando muito cargo, Deus. Eu sou nova ainda, Deus. Eu estou te seguindo há pouco tempo, o Senhor já me deu dom de revelação, dom de visão, já quer que eu entrego isso, já quer que eu entrego aquilo, eu não quero fazer isso. Só que quando Deus escolhe, não tem como a gente fugir do nosso chamado. E a partir do versículo 9, Jesus vai dizer: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, que é o dom de curar, o dom que você coloca a mão em algo e aquela pessoa é curada. E a outra, a operação de milagres, e a outra, a profecia, a outra, o dom de discernir os espíritos, a outra, a variedade de línguas, que é o dom de línguas também, que é um dom dado por Deus. É um cumprimento para todos esses dons. Existem pessoas que Deus dá os 9 dons, os dons todos. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo-a particularmente a cada um como quer. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo
que todos esses dons, ele é dado por uma pessoa só, que é o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele dá a cada um os dons de acordo com a necessidade de cada um. Sara, por que você está me falando isso? Até hoje eu não sei por que Deus me deu o dom da visão, não sei por que Deus me deu o dom de discernir espírito, eu não sei, mas com o tempo eu comecei a entender. Eu imagino que possa ser, como eu falei para vocês, por causa da área da libertação. Mas existe dom, os dons, ele foi preparado para dar a cada um. Sara, como que eu busco esses dons? Gente, vai para o joelho. Quer dom de revelação? Vai para o joelho. Se você se acha apto, é apto que se fala, se tiver errado me desculpa. Se você acha que você está preparado, se você acha que você já está apto, né, a receber os dons de Deus, que você não tem medo, igual o Satanás já veio me visitar na minha cama. Depois que eu aceitei Jesus, ele encostou em mim e eu senti aquela presença ruim, horrível. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Se é outra pessoa, nunca mais ela quer saber de buscar os dons. E eu sabia que era ele, porque eu sei quando é ele. Às vezes, dentro da minha casa, ele começa a passear aqui dentro para tentar me colocar medo. E eu sinto, porque o Senhor Jesus me avisa. Ó, já teve dia de eu estar orando e ele lá dentro colocando coisas na mente do meu marido. E Jesus me avisava, ele tá lá dentro tentando destruir seu casamento. Eu já sabia. Só que aí quando Jesus me avisa, eu vou na ferida dele e ataco aquilo ali. Minha filha, eu já vi ele tentando perturbar a minha filha. Você está preparado para isso? Porque você só pode pedir a Deus algo que você está preparado. Porque às vezes, gente, por que eu estou falando isso? Não adianta você pedir um dom a Deus. Ah, Deus, eu quero o dom da cura. Você vai sair por aí profetizando, orando, que a pessoa será curada? Dom de visão. Às vezes você pede o dom de visão a Deus e você acha, eu só vou ver coisas boas, eu só vou ver anjos voando, só vou ver Deus operando na vida das pessoas. Não. Vai ter dias que Deus vai te revelar um adultério. Vai ter dias que Deus vai te revelar uma fofoca dentro da igreja, vai pedir para você orar. Outras Deus vai pedir para você entregar e você tem que entregar. Laço de morte, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, entre outras coisas que não são coisas, são boas, mas o Espírito Santo de Deus manda falar e você tem que falar. Você está apto a fazer isso? É isso que você decidiu? Porque no meu caso, eu escolhi sofrer por amor à obra. Tem coisas que eu entrego e zombam. Já faz um tempo que isso não acontece, mas zombam, já chegaram a zombar, já chegaram a me desmentir dentro da igreja e falar que ia pedir ao Senhor Jesus para confirmar, ia orar para pedir ao Senhor Jesus para confirmar. Você está disposto a isso? Porque se você não estiver disposto a isso, não peça a Deus algo que você não vai saber lidar. Porque às vezes você pede algo a Deus, o que você faz? Deus te dá e você cola a boca. Ah, não, isso eu não vou falar porque isso não vai agradar o povo. Ah, isso eu não vou falar porque isso não vai agradar a irmã. Só fala só as coisas que você quer, não as coisas que Deus manda. Eu, depois que eu aceitei o Senhor Jesus, eu falo o que Deus manda. Se Deus mandar falar, eu falo. Já fui pisoteada dentro de igreja, já saí chorando de dentro de igreja, mas não larguei o meu Senhor Jesus e continuei firme na presença de Deus. E irei continuar firme na presença de Deus. O que eu estou passando para vocês aqui é o que eu sei e o que eu consegui entender, tá bom, meus amados irmãos? Se vocês conseguem entender algo além dessa palavra, me ensine e passe para mim. Porque eu também estou apta ao conhecimento, eu também estou aqui para aprender com vocês e vocês aprender comigo. Quem quiser deixar nos comentários a sua opinião, a sua experiência com Deus, o que você acha, o que você não acha, vocês podem deixar. Isso é o que eu aprendi com o meu Senhor, que cada um... Sara, por que você fez esse vídeo? Porque eu recebo inúmeras mensagens de pessoas no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu TikTok. Sara, como é que eu faço? Eu tô orando, eu quero o dom da visão, eu quero o dom de revelação, eu quero muito esse dom, eu quero muito esse dom. E às vezes Jesus não dá. Por que Jesus não dá? Gente, chegou uma época que eu estava achando que eu estava ficando louca.
Teve uma época que tava um desespero lá no meu bairro onde eu morava, e eu via os demônios com faca, eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu vi os demônios com faca, com metralhadora, dando um tiro, com metralhadora, não, com uma 12, dando um tiro assim na cabeça um do outro. Eu vi os demônios fazendo barreira em frente a um bar lá, era uma loucura. Eu via os meninos mortos, e eu ficava louca. Porque eu era nova convertida e eu não sabia lidar com aquilo. Aí eu ficava toda hora em cima deles, porque eu achava que eu avisando toda hora, Deus ia dar o livramento e eles iam se alertar. Até o dia que Deus falou assim: Sara, não precisa ir mais lá. Você já avisou, você já falou. Porque na minha cabeça eu achava que enquanto Jesus estivesse me mostrando ali toda hora eu tinha que estar avisando. Então toda hora eu ia até eles. Porque eu achava que quando eu avisasse, Jesus ia estar. Só que tem hora que Jesus ele é assim. Ele vai mandar você falar algo. Não acreditou? Aí já é com Deus. O teu dever é só entregar aquilo que Deus manda. Fique na paz do Senhor Jesus. Isso está lá em Coríntios 12, que fala a respeito dos dons do Espírito Santo. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Sara Castro 2705, Facebook Sara Castro, TikTok Sara Castro Testemunho. E aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. E não esqueçam de comentar a opinião de vocês, de falar a experiência de vocês com Deus, porque estamos aqui na terra para aprender um com os outros. Não sou melhor do que vocês não é melhor que eu. E acredito que um vai ensinando o outro e aos poucos Jesus vai fazendo a obra e nós vamos aprendendo. Deus abençoe a vida de vocês e me siga nas minhas redes sociais.